A família desse cara aqui tinha arranjado um casamento com uma linda garota e a família dela tinha aceitado. Porém, ela não tinha aceitado e o Prota queria, mas ela queria mesmo era meter o pé no bumbum do Prota e seguir a sua vida. Mas o nosso herói achava que ela realmente era um bom partido. A real é que ele era um médico habilidoso e quando ele mostrava isso para as pessoas, geral ficava embasbacado. Não sabia nem onde enfiar a cara, já que nessa história, rapaziada, ele consegue surpreender todo mundo e deixar várias garotas caidinhas por ele. Principalmente a que ele salva logo no começo da história. É claro que se vocês gostarem, comentem aí o que vocês acharam. Eu gosto muito de ler a opinião de todos vocês, tá? Se quiserem parte 2, comentem que eu vou estar vendo também. Mete aquela bala no like pra fortalecer com toda a pompa. E é claro, se inscreve pra gente chegar à nossa meta de 100 mil inscritos. O link do Discord eu deixo aqui na descrição e o nome do manual eu deixo por lá. Agora, aproveitem o vídeo. Em um campão esportivo, sob um sol forte de treino, um garoto que ninguém conhecia estava paradinho ali, só de olho onde as garotas estavam treinando. Elas eram muitas, cheias de energia e mandando bem nas várias atividades. O menino parecia popotizado, achando tudo aquilo muito incrível, mas quando ele assistia de longe, uma das garotas começou a ficar incomodada, decidida em ir atrás da professora Tong para contar tudo que estava rolando. Quando chegou até a professora, a aluna contou que ela estava se sentindo muito mais do que desconfortável com o jeito que um garoto estava observando todo mundo durante muito tempo. Aquilo deixou a professora nervosa e ela logo pensou que o menino podia estar por ali por motivos suspeitos e foi lá, né, tentar confrontá-lo. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um alvoroço tomou conta do lugar e gritos chamaram a sua atenção. Logo ficou claro que algo muito sério realmente estava rolando. Yushi, uma das alunas, tinha caído ao chão e estava desacordada agora. A professora correu na direção dela sem nem perder tempo e parecia ter tido uma insolação, mas não reagia a nada e estava completamente fora de cena. Tong pediu aos outros alunos que dessem espaço para circular ar e começou a prestar os primeiros socorros. Ela fez compressões torácicas e ainda tentou reanimá-la com respiração boca a boca, incentivando Yushi a aguentar firme, dizendo que ela tinha muito tempo para viver e que precisava lutar. Mesmo com todo o esforço da professora, Yushi continuava sem dar sinal de vida e foi aí que ela decidiu que não dava para esperar mais e precisava levá-la direto ao hospital. Nesse instante, um garoto, aquele garoto estranho que só estava observando até então, resolveu se aproximar. Ele pediu calma para os alunos, mas isso só deixou a professora mais desconfiada. Era o mesmo garoto que já tinha chamado a atenção antes. Sem paciência, Tong mandou ele sumir dali, mas o menino insistiu, dizendo que ele sabia o que poderia, pelo menos, né, em hipótese, estar rolando com Yushi. O garoto explicou que talvez a menina tivesse sofrido um ataque cardíaco e ainda comentou que tinha reparado que durante a corrida os movimentos dela estavam meio travados, como se algo muito sério estivesse errado. Tong não queria acreditar, mas outro aluno confirmou a suspeita, lembrando que Yushi tinha falado recentemente sobre um desmaio que quase a levou ao hospital por conta da pressão alta. Além disso, o aluno sugeriu até verificar se havia algum remédio no bolso dela, pois isso podia dar pistas importantes sobre o que aconteceu com a coitada. Tong rapidamente procurou nos bolsos da menina e achou um frasquinho pequeno, mas estava vazio. Quando o estranho viu o frasco, ele explicou que era um remédio usado em tratamentos tradicionais chineses, específico para problemas cardíacos e também geralmente prescrito por especialistas. Ele concluiu que Yushi provavelmente tinha desmaiado por conta de uma compilação no coração ou coisa do tipo. Tong ficou sem palavras, tanto pelo conhecimento do gentil rapaz, quanto pela situação. Ainda meio desconfiado, ainda perguntou quem era aquele cara, que até então só parecia um observador misterioso. Mantendo a calma, o garoto finalmente se apresentou, deixando claro que ele estava ali apenas para ajudar no que fosse preciso. O clima ainda estava muito pesado enquanto o grupo tentava salvar Yushi, e quando o garoto misterioso decidiu se apresentar, ele disse que se chamava Xiangyu e revelou que tinha um profundo conhecimento de medicina tradicional chinesa. Apesar da tensão e da urgência do momento, a professora Tang continuava desconfiando e também não parecia muito disposta a acreditar nas palavras do gentil rapaz. A professora de educação física, claramente aflita, perguntou se havia alguma outra forma de ajudar Yushi, já que as tentativas de respiração artificial e também a massagem cardíaca que ela estava fazendo não estavam dando resultado, rapaziada. Com calma, o rapaz explicou que os procedimentos tinham que ser feitos com precisão absoluta e que existiam também muito fôlego para realmente ter efeito. Ele
Ele disse que sabia sim como salvar a garota, mas avisou que o tempo estava se esgotando e eles só tinham mais 10 minutos antes que a situação se tornasse irreversível. Mesmo desconfiada, a professora entendeu que não havia mais opções e Tom, no entanto, continuava relutante, frustrado por já ter feito tudo o que podia. Enquanto Xiang-yu se preparava para agir, a tensão só aumentava e ele pediu que todos virassem de costas, dizendo que salvar Yuji era sua prioridade e que questões de gêneros ou julgamentos externos não deveriam ser colocadas em pauta agora, pois isso poderia atrapalhar e não ajudar. Ele mencionou um princípio básico da medicina, pois na frente de um paciente o que importa é salvar vidas e não o que os outros pensavam. Mas a atitude confiante de Xiong só deixou ainda mais Tong irritado, que gritou para ele parar de falar e agir logo, já que só restava 1 minuto, a menina já estava desacordada fazia um tempão. Então o garoto começou e de repente ele começou a ajudar a garota, o que chocou a professora e causou até mesmo alguns murmurinhos sobre os alunos. A professora perplexa perguntou por que o prota estava fazendo aquilo, ao que o garoto respondeu tranquilamente que em algumas emergências médicas nada pode obstruir o tórax durante a reanimação, né? Afinal a pessoa precisa respirar, né? E mesmo assim a professora ficou muito desconfortável, especialmente quando notou que Xiang-yu parecia reparar que a garota era bem linda. Sem segurar a indignação, ela o repreendeu, exigindo mais seriedade e rapidez, já que só lhe restavam 30 segundinhos. Apesar da pressão, nosso herói manteve a calma e garantiu que ainda tinha tempo mais do que o suficiente, explicando que iria usar uma técnica especial de reanimação, algo que ele acabou aprendendo graças à sua experiência na medicina tradicional chinesa. A professora incrédula não sabia se confiava nele, mas naquele momento, diga-se de passagem, que ela não tinha outras opções a não ser acreditar que ele poderia salvar a sua aluna. Com um movimento rápido e preciso, Xiang-yu aplicou a técnica e todos ao redor observavam tensos, sem saber se aquilo iria funcionar ou se a garota bateria as botas. A professora surpresa admitiu que nunca tinha visto nada na sua vida parecido antes e ficou dividida entre a descrença e a esperança. Para alívio geral, Yuji começou a mostrar sinais de vida agora. Ela mexeu os dedos e lentamente começou a voltar a respirar, sabe? Deixando todo mundo muito bem. A emoção tomou conta do grupo e a professora comemorou aliviada, enquanto olhava para o prota, que permaneceu focado e sério. Mas ele ainda não tinha terminado e com firmeza Xiang-yu explicou que faltava um único passo, um último, para garantir que Yuji estivesse completamente estável e saudável. O grupo ficou em suspense enquanto ele se aproximava para fazer o que parecia ser outro ato de respiração boca a boca. Do lado de fora o gesto poderia até parecer um beijo, mas Xiang-yu executou uma ação com uma precisão que impressionou a todos. A professora, mesmo sendo experiente em primeiros socorros, ficou claramente muito mais do que desconcertada. Ela não sabia se ela ficava envergonhada pela própria falta de conhecimento ou impressionada com a habilidade daquele jovem que parecia ter anos de experiência em salvar vidas, coisa que, ela deveria ter. Enquanto observava tudo acontecer, a professora olhou ao redor garantindo que nenhum dos alunos estivesse prestando atenção demais à cena. Ela estava preocupada com o que é que poderiam pensar ou até mesmo interpretar, temendo que aquilo pudesse gerar comentários ou até mesmo afetar a reputação de todos os envolvidos, da garota, do garoto. Para a sorte dela, o momento passou sem maiores incidentes. Foi então que o prota, com uma confiança impressionante, anunciou que havia concluído o procedimento, explicando que em cerca de 2 minutos Yuji deveria recuperar a consciência por completo e voltar ao normal. Tom continuava ao lado de Yuji, visivelmente preocupada e com um olhar de pena, e em pouco tempo ela começou a soltar pequenos gemidos, grunhidos, indicando que estava acordando agora. Xiang-yu, satisfeito com o resultado, disse calmamente que ela estava fora de perigo e que ele agora precisava ir à sala do diretor. Antes de sair, Irene afirmou que se houvesse algo mais acontecendo, poderiam encontrá-lo por lá. A professora, intrigada, não conseguiu entender o porquê é que ele estava indo diretamente até a sala do diretor, um lugar onde normalmente era reservado para reuniões administrativas e não para casos médicos ou pessoas desconhecidas, né? Enquanto processava aquilo, a professora lembrou que o hospital da escola era supervisionado pelo presidente Yu, e isso levou a pensar que Xiang-yu, que parecia ser o novo médico da escola, provavelmente havia sido trazido diretamente pelo próprio presidente. Era uma explicação lógica para suas habilidades tão fora do comum e precisas, mas isso também levantava uma outra questão: como é que alguém tão jovem, aparentemente da mesma idade que a professora, poderia ter uma experiência tão avançada e, descomunal, né, rapaziada? O cara realmente era habilidoso. Antes de sair, Xiang-yu perguntou à professora onde exatamente ficava a sala do diretor, e a pergunta pegou-a de surpresa, já que ela esperava algo mais relacionado ao que acabara de rolar ali, mas o garoto parece que tinha esquecido já. Mesmo assim, ela respondeu que depois daquele prédio seria necessário caminhar cerca de mais ou menos 1 km
quilômetro para o leste. Contudo, ao pensar melhor, percebeu que nunca tinha ido até a sala do diretor e não tinha certeza se a informação estava correta ou se era só achismo. Logo depois, um aluno veio correndo avisar que Yushi havia finalmente despertado, e aliviado, a professora foi de imediato até a garota para verificar como estava se sentindo. Ela tranquilizou os outros alunos, dizendo que poderiam descansar, pois ela mesma ficaria com Yushi. Apesar de estar visivelmente melhor, Yushi explicou que tinha uma condição antiga e não esperava que os sintomas aparecessem com tanta frequência ultimamente. Ao ouvir isso, a professora concluiu que Yushi não deveria mais participar de exercícios físicos tão intensos no futuro, já que isso poderia até mesmo colocar a sua própria saúde em risco. Ainda se recuperando, Yushi compartilhou algo curioso. Enquanto estava inconsciente, teve um sonho estranho. Ela viu uma figura cuidando dela, mas que parecia prestar atenção demais a ela. No seu olhar, ao despertar completamente, percebeu constrangida que, bom, ela estava meio que de mau jeito ali. E a lembrança gerou um clima desconfortável, e a professora, conectando as peças, deduziu que Chong-Yu devia ter guardado a roupa da garota em algum lugar durante o procedimento. Depois que a situação acabou por se acalmar, ficou decidido que Yushi deveria repousar para evitar outro episódio semelhante e, bom, preocupar mais pessoas, né, rapaziada? Preocupada, a professora comentou que caso algo assim acontecesse de novo, seria necessário remover de novo alguma parte da roupa preventivamente para aliviar a pressão no tórax. Yushi então mencionou que havia emprestado o item a uma amiga, mas não conseguia lembrar quem. Esse detalhe deixou a professora ainda mais desconfortável com toda a confusão envolvendo a peça de roupa, e ela percebeu que precisaria localizar o prota para recuperar o item e devolvê-lo a Yushi antes que a situação gerasse mais problemas ou interpretações erradas, e não era isso que eles estavam buscando. Enquanto isso, nosso herói já estava no caminho para a sala do diretor e, depois de andar por cerca de 1 quilômetro, finalmente encontrou uma placa que indicava que ele estava chegando ao lugar exato. Ele sorriu para si próprio, satisfeito por estar em uma das universidades mais prestigiadas de toda a China. Trabalhar em um ambiente tão renomado era um sonho para muitos, e o prota não deixava de valorizar isso também. Ao chegar, bateu na porta com educação, entrou no escritório e pediu desculpas caso estivesse atrapalhando alguém. No escritório, o diretor Yunin estava sentado atrás da mesa, acompanhado por uma mulher que imediatamente chamou a atenção do prota. Ela tinha uma expressão séria, quase fria, e a sua postura era literalmente impecável, rapaziada. A sua beleza era impressionante, com uma presença tão marcante que parecia digna de uma modelo. Apesar disso, o clima na sala não era um dos melhores, e Yunin parecia incomodado, algo que ficou claro desde que o momento em que abriu a própria boca. O diretor começou a conversa de uma maneira ríspida, perguntando, quase acusando, se Chong-Yu era realmente o nome dele. Surpreso, nosso herói confirmou, mas logo percebeu que havia algo maior acontecendo ali. Yunin, com um tom severo, revelou que, na verdade, o seu nome era Len Yu e que ele era muito mais do que apenas o diretor daquela mera universidade barrela. Ele se apresentou como amigo próximo de uma mulher chamada Shi, além de ser o CEO parcial do poderoso Dragon Grow. Ele ainda destacou que tinha uma posição de destaque no comércio global, enquanto, segundo ele, Chong-Yu não passava de um zero à esquerda, sem qualquer relevância. Chang-Yu ficou intrigado com a declaração, especialmente porque conhecia Shi há apenas 1 ano e nunca soube de qualquer ligação dela com Len Yu. Muito menos de natureza romântica, né, rapaziada? Quem diria isso, na verdade? Mesmo assim, manteve a compostura e estendeu a mão para cumprimentá-lo. Len Yu, no entanto, respondeu de uma maneira fria, tocando a mão de Chang-Yu apenas com 2 dedos, como se estivesse fazendo um favor, né? Como se estivesse com nojo. Tentando quebrar o gelo, Chang-Yu se apresentou formalmente, mencionando ser descendente do noivo da família real Xioni. E ao ouvir isso, Len Yu ficou visivelmente irritado, quase como se aquilo fosse um tipo de afronta a ele. Ele se recusou a apertar a mão do prota por completo e aumentou o tom, dizendo que Chong-Yu era uma pessoa comum e completamente insignificante. Pô, que cara chatão, velho. Len Yu reforçou que ele, e não o prota, era o verdadeiro merecedor do título de gerente geral do Dragon Group. Len Yu continuou a se exaltar, passando a se gabar das suas conquistas, e ainda contou que ele havia se formado em Harvard, com doutorando aos 26 anos, sendo o aluno mais jovem do programa. Ele fazia questão de destacar a sua genialidade e ridicularizar o prota, afirmando que não tinha como nem se comparar a ele, pelo menos nem em sonho. Apesar das provocações, o nosso herói permaneceu calminho, embora não pudesse deixar de notar uma falha na fala de Len Yu. Apesar de todo o seu currículo impressionante, ele demonstrava uma certa desconexão, como se não tivesse se atualizando nos últimos anos. Quando o nosso herói apontou isso, o diretor ficou claramente incomodado e ainda tentou se defender, alegando que havia lido inúmeros livros e que podia ser questionado sobre qualquer tema. O prota, no entanto, rebateu com toda tranquilidade, dizendo que mesmo lendo muitos livros, Len Yu provavelmente não acompanhava as obras mais recentes ou aquelas que iam além do currículo acadêmico
acadêmico tradicional. Essa resposta acertou em cheio, deixando Lan Yu visivelmente desconfortável, ainda que ele continuasse se recusando a admitir qualquer falha. Ainda assim, o prota manteve a sua postura tranquila, evitando conflitos desnecessários, enquanto continuava avaliando a situação e pensando no próximo passo. Ele estava cada vez mais irritado, especialmente por não entender como alguém poderia comparar a leitura de quadrinhos com livros tradicionais. Ele tentou explicar as suas ideias, mas sentia que as suas palavras não saíam da maneira que ele queria. Em um momento de frustração, o nosso herói perguntou como ele falava antes e o que exatamente estava errado. Diante disso, o prota, embora inicialmente indignado, manteve a compostura e pediu para que respeitassem os quadrinhos e em seguida decidiu ensinar algo valioso. Ele questionou qual era a civilização chinesa que foi mais reverenciada por milhares de anos e a resposta foi direta: piedade filial. Enquanto isso, Yong-Shin observava a situação com muita atenção, percebendo que o desfecho poderia ser mais complicado do que eles estavam esperando. Contudo, ainda reconheceu que a resposta estava realmente certa, pois piedade filial é realmente um valor central e essencial. Era algo tão importante que até o casamento do prota com a garota lá tinha sido abençoado pelos ancestrais, desde que eles obedecessem a esse princípio. Caso acontecesse de houver um desrespeito, não haveria honra para ninguém e os céus puniriam severamente com relâmpagos. Apesar de muitas garotas admirarem o prota e desejarem se casar com ele, ele rejeitava todas. Ainda assim, Lan Yu estava convencido de que Xiong-Yu estava certo, pois mesmo enfrentando tantos desafios, ele se manteve firme ao lado de Shi. Mesmo com todas as provocações, o prota insistia que nunca tinha feito nada que fizesse se arrepender. Mas a indignação da jovem só crescia, e observando as palavras dele, ela ainda concluiu que ele estava apenas falando coisas sem nenhuma conexão, sem nenhum sentido. Assim, ela perguntou diretamente se era verdade que tantas mulheres o admiravam e queriam se casar com ele, e ele respondeu que sim, mas ressaltou que nunca tinha dado motivo para que alguém o acusasse de algo desonesto. Esta declaração não convenceu a jovem, que decidiu que se tantas mulheres sentiam algo pelo prota, ela pediria ao avô que anulasse o casamento, exigindo uma compensação generosa para o resto da sua vida. Nesse momento, o nosso protagonista, astuto como sempre, percebeu que ao concordar com a anulação do casamento, ela ofereceria uma grande quantia de grana, e ele a questionou diretamente sobre quanto ela estava disposta a pagar sem esconder a sua curiosidade. Enquanto isso, Lan Yu, intrigado com toda a situação, queria saber quem era o rapaz que parecia estar envolvido com a sua prometida. Outra garota apareceu no cenário e viu Long bastante ocupado. Ao ser questionado, ele explicou que estava esperando pelo prota, mas foi instruído a sair e fechar a porta, e assim que isso aconteceu, o homem que parecia prestes a enfrentar o protagonista desistiu da sua atitude agressiva e simplesmente arredou o pé. Xiong-Yu então comentou que mesmo se alguém quisesse enganá-lo com um tom impostor, deveria ao menos encontrar alguém convincente. Mas este claramente não era uma boa escolha, e apesar da sua aparência ter ser aceitável, Yong-Shin não estava de forma alguma pretendendo se casar com alguém por quem não sentisse nada. Ela estava determinada a romper o acordo matrimonial, mas sabia que isso era praticamente impossível, afinal ela tinha um dever com seu avô, um compromisso que havia prometido que ela se casaria e daria a ele muitos netos. Ao ouvir essas palavras, Yong-Jin ficou ainda mais furiosa, e ela sentia como se fosse apenas um objeto a ser usado para satisfazer o desejo e as vontades dos outros, algo que apenas aumentava sua revolta interna. Ninguém quer ser assim, né, rapaziada? Yong-Shin tomou coragem e perguntou diretamente ao rapaz o que ele desejava além de grana, desde que ele aceitasse anular o contrato de casamento. Ela prometeu que poderia dar qualquer coisa que ele quisesse, e a oferta parecia tentadora, e Xiong-Yu, com uma expressão curiosa, perguntou se ela poderia lhe arranjar algumas garotas bonitas. Algumas não, muitas. Ele mencionou que desde que chegou à escola, aquela escola tinha encontrado moças tão encantadoras quanto nuvens. Insistindo na ideia, ele questionou novamente se Yong-Shin poderia atender ao seu pedido. No entanto, a resposta foi imediata, pois isso era impossível, já que ninguém naquele lugar poderia ser comprado e nem comparado a ele. A jovem, já irritada com esse comportamento, até tentou conter a sua raiva e estava incomodada com o fato de ele falar sobre beleza como se fosse algo disponível sob demanda. Afinal, a escola tinha mais de 40 mil alunos, dos quais 60% eram mulheres. Entre elas, cerca de 15 mil eram consideradas extremamente lindas, e a audácia do prota ao insinuar que desejaria todas essas garotas deixou Yong-Shin completamente incrédula. Ela não aceitou isso, e ele por sua vez não negou e parecia ter orgulhoso da sua atitude. Além disso, demonstrava que provavelmente tinha estudado artes marciais desde jovem, o que só aumentava a tensão. Yong-Shin, tomada pela frustração, ergueu a perna para atacar. No entanto, algo a fez hesitar por um mero instante. Ela viu algo inesperado que a deixou completamente atônita. Por mais que tentasse entender o que era, a visão continuava a confundi-la. Esse misto de surpresa e raiva fez continuar tentando atingir o prota, que ela considerava um completo sem-vergoba. Enquanto lutava, notava até que ele era ágil, e isso só aumentava a sua irritação. Ele, em contrapartida, se manteve
manteve no controle da situação. Quando viu uma abertura, fez um movimento que a desestabilizou. Yong-Shin perdeu o equilíbrio e caiu diretamente sobre uma mesa, e antes que pudesse reagir, o prota aproveitou a oportunidade para imobilizá-la, segurando as suas mãos de uma forma muito firme. Embora ela estivesse treinando Kung Fu desde a infância, não conseguia se soltar, pois não esperava que ele também fosse tão potente e tão forte. Desesperada, Yong-Shin pediu que ele a soltasse, ameaçando com consequências, e disse que ele se arrependeria se não a deixasse ir embora. Com uma calma desconcertante, o nosso prota perguntou se ela continuaria tentando lutar caso fosse solta, e quando percebeu que não poderia confiar nela, teve uma ideia inusitada, decidindo amarrá-la. Ele ajustou, justificando que seria útil para imobilizá-la. Apesar de ser adulto, essa atitude o fazia parecer muito infantil. Yong-Shin, furiosa, gritou para que o protagonista soltasse, prometendo contar tudo ao avô caso ele continuasse falando besteiras e, bom, enchendo o saco dela. Mas Seong-Yu não se importou e trabalhou rapidamente para amarrá-la, ignorando as suas reclamações. Quando terminou, aplaudiu a si mesmo, satisfeito com o resultado, e disse que aquilo era fantástico. Essa atitude só enfureceu a pobre garota ainda mais, pois desde pequena ninguém jamais havia ousado insultá-la e desrespeitá-la do jeito que o prota estava fazendo. Indignada, ela prometeu que isso não terminaria ali, e depois de tudo, Seong-Yu estava sentado confortavelmente na casa de Yong-Shin, planejando discutir os detalhes do casamento. Ele comentou que havia verificado o calendário e que a próxima sexta-feira seria um dia auspicioso para a cerimônia. Embora o prazo fosse curto, ele acreditava que com a organização tudo poderia ser resolvido rapidamente. Yong-Shin, ainda irritada, disse que ele deveria esperar, pois queria consultar o seu avô antes de tomar qualquer decisão que fosse. Ela ainda afirmou que o seu avôzinho, apesar de considerá-la uma boa moça, sabia que ela tinha um temperamento muito difícil, e além disso, o avô também conhecia bem o prota e confiava em todas as suas habilidades. Yong-Shin sabia que eles já tinham conversado por horas no passado, mas nunca soube exatamente o que é que eles tinham discutido no fim das contas. De repente, alguém acabou batendo à porta e uma voz anunciou que era a professora Tong. Intrigada, Yong-Shin perguntou se aquilo estava relacionado ao diário do diretor, e no entanto, logo ficou claro que Tong estava ali especificamente para Seong-Yu. Esse detalhe deixou Yong-Shin desconfiada, pois era estranho que a professora procurasse o cara de uma forma tão direta e, bom, rápida, né? Algo parecia fora do comum e ela sentiu que havia uma caroço ali naquele ângulo. Pela primeira vez, Sangai estava visitando a escola e, para sua surpresa, encontrou o prota também presente. Durante um momento tenso, a professora chamou o prota de médico, que levantou perguntas sobre seu envolvimento naquele ambiente, e o homem, sempre confiante, prontamente convidou a professora para entrar na secretaria, agindo como se nada de incomum tivesse rolando. A diretora, no entanto, estava furiosa sem entender por que o prota havia tomado tal atitude. Enquanto isso, Yong-Shin, que também estava intrigada, quis perguntar diretamente à professora Tong o motivo de ela ter chamado o nosso herói. Ao investigar, ela descobriu que a professora estava ali por conta de um incidente envolvendo um sutiã. Pasmem, sim, um sutiã. Foi então que Yong-Shin percebeu que o sutiã com o qual o prota havia amarrado nas suas mãos pertencia a uma outra aluna, algo que ele achou ali no bolso. A situação parecia escalar, pois a relação entre os dois já estava bastante desconfortável. Bom, se põe nesse lugar, né? Eu nem ficaria ali. E a presença da professora só complicava ainda mais as coisas, tornando tudo ainda mais estranho. Tong, embora claramente interessada no que estava rolando, não era ingênua e sabia que a situação era delicada, mas a sua presença na sala do diretor foi percebida como uma tentativa de talvez causar problemas. Yong-Shin, por outro lado, ficou ainda mais confuso e não estava claro se o sutiã que havia sido usado estava agora com Tong nas mãos do diretor, ou se ainda estava em posse do prota. O que era certo é que a professora não sabia que Yong-Shin ainda estava amarrada. Seong-Yu, tentando resolver a confusão, retirou o bagulho de onde havia guardado e colocou no bolso. No entanto, durante a correria para limpar a situação, ele esqueceu de devolvê-la à diretora. A essa altura do campeonato, a professora parecia ter uma ideia muito clara sobre o relacionamento entre Seong e Yong-Shin, e não poderia gostar da ideia de eles estarem juntos. A sua aparição naquele momento não era uma coincidência, mas sim uma tentativa de talvez criar um drama ou coisa do tipo. E finalmente, Seong-Yu se levantou, admitindo para a professora que o sutiã estava com ele. Em tom de brincadeira, comentou que usaria por um tempo antes de devolver, e Yong-Shin ficou ainda mais perplexa, incapaz de entender por que o prota precisaria de algo tão pessoal como o sutiã de uma aluna, o que só aumentava sua frustração. A professora, percebendo que a situação estava completamente fora de controle, já sugeriu que todos voltassem para as aulas e deixou a sala ali de uma forma abrupta. Enquanto Yong-Shin tentava assimilar o que estava acontecendo, ouviu rumores de que Tong poderia ter interesses pessoais no prota, o que só complicava ainda mais a confusão. Mais tarde, durante uma conversa com o prota, ela sugeriu que poderia oferecer uma quantia de 100 milhões para que ele ajudasse Tong a resolver o
contrato de casamento. Jong-Yu, no entanto, recusou, dizendo que embora Tong fosse atraente, ele não poderia anular o contrato de casamento, nem a custo de reza. Yong-Shin, frustrada, se lembrou de todas as noites sem dormir, de todas as vezes que implorou ao avô para cancelar aquele casamento e não teve nenhum sucesso. Jong-Yu explicou calmamente que o contrato não era algo simples de ser desfeito e o casamento havia sido decidido pelos avós de ambos e sem consentimento das famílias, literalmente nada poderia ser feito. Era como se eles estivessem de mãos atadas. Ele a encorajou a conversar com seu avô caso ainda tivesse dúvidas e Yong-Shin insistiu, questionando por que é que o prota não aceitava a dissolução do casamento. E ele explicou que mesmo que o contrato tivesse sido arranjado, ele respeitava a decisão dos seus ancestrais e não havia problema no matrimônio. Além disso, afirmou que a sua família tinha recursos suficientes para garantir uma vida confortável para ela e depois do casamento contrataria babás, cozinheiras e empregadas para cuidar da casa, de modo que Yong-Shin não teria que fazer nada, ela teria uma vida muito tranquila e de boa. Mesmo que ela ficasse irritada ou histérica, ele estava disposto a suportar tudo isso apenas para fazer a vontade dos seus avós. Embora Jong-Yu mostrasse indiferença, Yong-Shin estava determinado a encontrar uma maneira de se libertar daquele contrato, temendo que um casamento forçado nunca lhe trouxesse felicidade. Bom, eu imagino que não traria mesmo. Jong-Yu, com a sua habitual calma, mencionou que como esposo ele só precisaria estar presente para que ela dormisse ao seu lado e também, para protegê-la. Isso bastaria para cumprir as suas obrigações de casados e, indignada, a jovem gritou, exigindo que ele saísse imediatamente e nunca mais nem olhasse na sua cara. Mas o rapaz permaneceu inabalável, respondendo que isso não seria possível, já que o avô dela havia autorizado que ele ficasse e até trabalhasse na escola, garantindo que tivesse uma renda. Sentindo-se afrontado, Yong-Shin decidiu investigar as qualificações do prota, argumentando que ele precisaria de, no mínimo, algum nível de formação para ser contratado ali. Ele explicou que desde criança viajava com seu avô, razão pela qual nunca havia frequentado uma escola antes. Esta era a primeira vez que ele estava em um ambiente educacional e ainda furiosa, a garota insistiu em saber qual era a especialidade dele. E Jong-Yu hesitou antes de responder e com humildade admitiu que tinha conhecimentos básicos em medicina e era também habilidoso em artes marciais. A diretora, ao ouvir isso, foi rápida em desvalorizar as habilidades de artes marciais, alegando que na escola havia uma equipe de segurança extremamente qualificada, incluindo o grupo SWAT, tornando essa habilidade completamente mais do que desnecessária. Sobre os acontecimentos médicos de Prota, ela foi ainda mais categórica, explicando que o hospital da escola já contava com uma equipe impressionante de 20 médicos-chefes e 5 vice-chefes, além de outros 30 médicos altamente qualificados. Um desses profissionais, inclusive, tinha doutorado concluído nos Estados Unidos, com uma década de experiência prática e múltiplos artigos publicados em revistas médicas renomadas. Ao ouvir essa descrição, Prota demonstrou curiosidade em conhecer esses médicos e compreender por que é que a sua presença seria dispensável. Ele estava particularmente interessado no médico-chefe mencionado pela diretora e, embora Yong-Shin estivesse exasperada com a situação, ela concordou em levá-lo ao hospital escolar para que ele pudesse pelo menos conhecer a equipe médica e entender o que ela estava querendo lhe passar, rapaziada, já que o Prota era meio lelé da cuca. A escola, como uma das melhores universidades de Xangai, era imensa, exigindo transporte interno para facilitar a locomoção, e o hospital da instituição, renomado em toda a cidade, também possuía uma excelente reputação. Durante o trajeto, o Prota, com a sua maneira despretensiosa, comentou sobre o carro luxuoso da diretora e sugeriu trocá-lo pela sua bicicleta, afirmando que o veículo combinava perfeitamente com ele. Yong-Shin, furiosa, mandou que ele parasse de falar, acusando-o de não ter a menor noção de vergonha, e chegando ao hospital escolar foram informados de que um médico chamado Miao estava ocupado no momento. Assim, eles decidiram esperar um pouco no corredor e, enquanto aguardavam, o Prota reconheceu uma aluna que tinha ajudado recentemente. Ela estava deitada em uma cama em estado de coma e, preocupado, ele questionou por que é que a garota havia voltado a esse estado, já que havia despertado pouco tempo antes. A história era confusa, aparentemente a garota em questão, Yushi, tinha melhorado recentemente, mas agora estava de novo no médico, em coma, pô. O que estava acontecendo com essa garota? Alguém ajuda ela, pô. Durante a sua recuperação anterior, Yushi parecia bem, embora houvesse ocorrido um incidente envolvendo o sutiã que a professora Tong afirmou ter dado aos alunos de sua classe. Após o retorno de Yuji, a professora permitiu que ela e os demais alunos estudassem sozinhos e deixou o lugar, indo para um lugar desconhecido. Enquanto isso, na sala de aula, a situação entre os alunos se deteriorou e um estudante chamado Ni fazia piadas cruéis sobre a coitada da garota, enquanto um outro deliberadamente tentava forçar o outro colega a ser mais ativo de uma maneira provocativa. O clássico bullyingzão, rapaziada? Tem que apanhar quem faz isso.
A situação parecia se agravar e o Prota admitiu que desejava sinceramente que a garota ficasse bem e se recuperasse, tadinha. A diretora, que ouvira toda a conversa, começou a considerar o impacto do envolvimento de Cheong-yu e ela concluiu que precisaria discutir os acontecimentos com o avô de Yong-shin. Além disso, ficou evidente que Yu-shi tinha uma história relevante na escola, já que o seu pai havia sido vice-diretor do departamento da polícia, e assim que chegaram ao hospital escolar de Xangai, ficou claro que a situação de Yu-shi era bem mais complexa do que eles estavam imaginando. O seu pai, Mao Gong, um homem influente e ex-vice-diretor executivo do departamento da polícia da cidade, certamente não aceitaria que a sua filha permanecesse em coma sem nenhuma resposta, né? Bom, eu acho que nenhum pai, né? Não é só porque ele é policial, não. Preocupado, o diretor da escola chamou o médico Miao Zhen para examinar a aluna. No entanto, após realizar uma série de testes, o médico não encontrou nenhuma anormalidade física que explicasse o estado inconsciente de Yu-shi. Isso deixou todo mundo de cara, e enquanto isso, Yong-shin mencionou a Miao Zhen que Yu-shi era filha de Mao Gong, um dos principais candidatos ao cargo de chefe do departamento de polícia, quando o antigo ocupante do cargo acabou por se aposentar. A entrada inesperada de Yu-shi na Universidade de Xangai havia gerado receio de que algo pudesse comprometer a carreira do seu pai, e apesar das dúvidas, Miao Zhen realizou mais testes, mas não conseguiu descobrir nada fora do comum. Nesse momento, nosso protagonista, Xiong-yu, interveio, comentando que depender apenas das ferramentas da medicina ocidental era como comer um fast food, que pode trazer resultados rápidos, mas também pode causar mais mal do que bem ao corpo. Ele sugeriu que a situação poderia ser resolvida com técnicas diferenciadas e ainda pediu a permissão para tentar dar uma ajuda, já que ele queria o bem da garota também. Surpreso com a atitude do Prota, Yong-shin apresentou ao médico Miao Zhen explicando que ele era um amigo próximo da família, e Miao, percebendo a seriedade do rapaz, pediu desculpas e quis saber mais sobre a sua formação. Curioso, Yong-shin perguntou ao Prota onde é que ele havia estudado e qual era sua especialidade. Ele com toda a seriedade admitiu que ele nunca frequentara uma universidade, mas que havia aprendido medicina tradicional chinesa com seu avô. Essa informação chamou a atenção de Miao Zhen, que embora fosse especialista em medicina ocidental, reconhecia a profundidade e eficácia de muitas práticas da medicina tradicional chinesa. Ele sabia que famílias médicas chinesas transmitiam conhecimentos valiosos por gerações e gerações, e por isso pediu ao Prota que diagnosticasse Yu-shi. Talvez a abordagem tradicional chinesa pudesse revelar algo que os métodos convencionais não conseguiam detectar de forma alguma. Xiong-yu, então, observando atentamente o paciente, explicou que na medicina tradicional chinesa os detalhes são fundamentais. Ele percebeu rapidamente que a origem do problema estava no coração de Yu-shi, algo que os exames normais não identificaram. Ele ainda afirmou que o estado de inconsciência da garota era grave e que apenas a acupuntura com agulhas de prata poderia despertá-la. Contudo, ele acabou alertando que a técnica exigia extrema precisão para evitar danos físicos ao corpo e, bom, permanentes, né, de certa forma. Yong-shin, cética, desafiou o Prota, perguntando se ele tinha certeza de que sua abordagem realmente iria ter êxito, e ela ainda argumentou que Miao Zhen, com seus 10 anos de prática e formação internacional, era uma escolha mais confiável. Xiong-yu manteve a calma, assegurando que ele tinha sim habilidades necessárias para o procedimento, e o diretor, embora preocupado, perguntou se havia riscos. Miao Zhen, observando a confiança do Prota, respondeu que as chances de algo dar errado eram mínimas. Xiong-yu então pediu a camisa de Yu-shi que fosse removida para que ele pudesse localizar os pontos específicos para iniciar o processo de acupuntura. Após hesitar por um momento, o diretor autorizou e a equipe removeu cuidadosamente a camisa da paciente. Concentrado, nosso herói fechou seus olhos, sentindo o batimento cardíaco da garota e localizando o ponto exato onde deveria inserir a agulha. Com uma precisão quase que sobrenatural, Xiong-yu começou o procedimento utilizando a técnica secreta de acupuntura ensinada pelo seu avôzinho. Ele inseriu as agulhas ao redor do coração da garota, cada uma no local exato necessário para restaurar a sua energia vital. Enquanto trabalhava, parecia estar em um estado quase transcendental, usando todas as suas habilidades médicas para salvar a paciente. Em questão de segundos, algo notável aconteceu. A mão de Yu-shi começou a tremer e logo depois ela soltou um grito, indicando que estava sentindo dor. A técnica havia surtido efeito, trazendo o sinal de vida da jovem, embora o processo ainda estivesse longe de ter terminado. O evento que aconteceu durante o tratamento de Mao Yu-shi deixou todos que assistiam completamente impressionados. A técnica aplicada, conhecida como rejuvenescimento com 5 agulhas, foi algo tão raro quanto fascinante. A doença da jovem era incomum, e se o método de Xiong-yu não tivesse funcionado, o resultado poderia ter sido desastroso. No entanto, graças à precisão dele, a condição da paciente foi estabilizada por completo e poucos minutos
minutos depois, a respiração de Yushi voltou ao normal. O seu pulso agora estava estável e, com cuidado, Xiangyu começou a retirar as agulhas de prata que indicava que o procedimento havia chegado ao fim. Miao Ren, profundamente impressionado, quis aprender mais com o prota e ela o agradeceu pelas suas habilidades extraordinárias, comentando que, se possível, gostaria de estudar algumas das técnicas antigas que ele utilizava. Porém, ao sair da sala, Xiangyu foi direto. Ele não dava conselhos de uma maneira tão aberta e ainda explicou que, caso houvesse interesse, poderia discutir esses temas apenas em um círculo restrito de médicos. Ainda assim, ele lembrou que não possuía formação acadêmica e nem médica formal, algo que frequentemente o fazia ser subestimado demais. O diretor, que acompanhava tudo de perto, começou a refletir sobre o quão talentoso Xiangyu era e ele reconheceu que as suas habilidades médicas brilhavam. Mas a falta de um certificado oficial gerava um dilema. Rumores circulavam sobre ele ser um médico selvagem e, apesar disso, todo mundo ali sabia que, independentemente da legalidade, Xiangyu tinha uma habilidade rara e impressionantíssima. Miao Ren, ainda intrigada, perguntou a ele sobre a sua idade e como é que ele havia aprendido tudo em tão pouco tempo. Yangshi, empolgada, respondeu antes que ele pudesse falar e ela explicou que o avô do prota era uma figura lendária na China, um mestre tanto em artes marciais quanto em medicina. Desde pequeno, nosso protagonista tinha aprendido com ele, desenvolvendo tantas suas habilidades físicas quanto médicas. Apesar das explicações, ninguém sabia exatamente o que passava na mente do prota, que sempre tinha um ar sério e mantinha um jeito introspectivo. Enquanto caminhava pelas ruas após o incidente, o nosso protagonista pareceu refletir profundamente. Ele havia pensado em discutir tratamento para câncer durante sua passagem pelo hospital, mas não esperava ser rejeitado por não ter uma formação formal. Felizmente, a sua curiosidade havia levado ele a estudar oftalmologia desde jovem, o que lhe permitia também observar com atenção detalhes que os outros poderiam simplesmente acabar por ignorar. Apesar das dificuldades, ele estava satisfeito com o progresso no tratamento de Yushi. No entanto, algo inesperado acabou por acontecer. Enquanto ele ainda estava tratando a jovem, ela despertou repentinamente como se algo tivesse tirado do coma e a sua expressão era de confusão e choque. Assim que tentou se levantar, começou a tossir violentamente, expelindo um líquido estranho pela boca, e o acontecimento deixou todo mundo de cara, sem entender o que estava rolando. Xiangyu, atento, percebeu que havia dado algo errado e o estado de Yushi parecia piorar rapidamente. A jovem caiu de novo na cama, incapaz de se mover, e o ambiente ficou carregado de tensão e todos começaram a se perguntar o que é que poderia ter causado aquilo. Miao Ren, por mais qualificada que fosse, admitiu que nunca havia visto algo parecido em toda a sua carreira. O líquido que saía da boca de Yushi era completamente desconhecido e isso só aumentava a preocupação dos presentes, que tentavam salvar a garota e não sabiam exatamente o que estava rolando. Preocupado, Xiangyu entrou correndo na sala e imediatamente ordenou que ninguém tocasse na paciente, e ele alertou que o estado de Yushi era extremamente crítico, que qualquer intervenção precipitada poderia agravar a situação ao invés de ajudar. Todo mundo na sala parou e aguardou suas próximas instruções, percebendo que mesmo sem o diploma, Xiangyu era talvez a única pessoa capaz de salvar a pobre garota. Assim que o nosso herói percebeu a gravidade da situação, ele alertou com firmeza que se alguém a tocasse, ela morreria de imediato. O tempo era precioso e ele precisava agir de uma forma rápida para salvar a pobre Yushi, e a primeira medida foi desinfetar as agulhas de prata, pois ele sabia que esse processo seria essencial para continuar o tratamento com toda a segurança. Enquanto isso, começou a medir o pulso da paciente, refletindo profundamente sobre o que havia levado a essa situação crítica, e foi então que ele entendeu seu erro. Yushi sofria de insuficiência cardíaca há anos, e o impacto da sua técnica de 5 pontos para salvar vidas havia sido demais para o coração debilitado da coitada. A reação severa não era inesperada, mas ele percebeu que precisaria ser ainda mais cuidadoso. Para reverter a situação, o prota concluiu que a paciente precisava ser tratada lentamente com técnicas que acalmassem o corpo. Ele ordenou que trouxessem água morna para preparar o próximo passo do tratamento, e com as agulhas devidamente aquecidas e agora desinfetadas, ele se concentrou e pediu que todo mundo se afastasse para ele começar o tratamento. Queria espaço para trabalhar sem nenhuma interrupção, e o prota aplicou a acupuntura em pontos estratégicos, como no pescoço e logo abaixo do umbigo, utilizando métodos precisos que eram necessários para estabilizar o fluxo de energia vital da garota. A seguir, ele iniciou uma massagem nos meridianos da paciente com movimentos calculados que ajudavam a equilibrar a sua energia e aliviar a pressão no coração. O processo exigia concentração absoluta e Xiangyu demonstrava uma habilidade quase artística. Miao Ren, observando cada movimento, ficou profundamente impressionada, e ela pensou consigo mesma que o prota, além de ser tecnicamente impecável, parecia ter um caráter nobre, algo que ia contra as primeiras impressões que muitos tinham dele. Para ela, a dedicação do prota refletia alguém que realmente se importava com seus pacientes e amigos. Após o procedimento, Yushi finalmente entrou em um estado de sono tranquilo, e embora sua vida não tivesse
doença, mas em perigo imediato, Xiongyu alertou que o coração dela era extremamente fraco e que ela precisaria de cuidados constantes no futuro, pois qualquer estímulo excessivo poderia ser fatal para a pobre coitada. Ele explicou que a jovem tinha uma doença grave desde a infância, o que tornava sua vida cheia de desafios. Enquanto observava a paciente adormecida, uma questão foi levantada: por que era necessária uma massagem após a acupuntura? O prota respondeu de uma forma direta que, embora não tivesse relacionado ao tratamento em si, ajudava a melhorar a elasticidade da região e seria benéfica para a garota no futuro, já que ela levou uma porrada de agulhada, né, rapaziada? Isso levou um debate entre os presentes, mas ele deixou claro que havia tratado Yushi 2 vezes naquele dia sem cobrar nada, nem mesmo pelos materiais usados. Ele mencionou que, independentemente disso, continuaria ajudando, afinal ele é um médico, mas ressaltou que as pessoas deveriam valorizar a igualdade nas trocas. Miao Ren, que estava sempre presente durante todo o tratamento, decidiu admitir algo importante. Ela declarou que não havia sido ela quem salvou Yushi, mas sim Xiongyu, que realizou todos os procedimentos e assumiu toda a responsabilidade. O diretor, observando a situação, ficou agradecido pelo desfecho positivo e pelo esforço de todos, e enquanto isso Xiongyu estava tranquilo, mas pensava no horário. Já era quase meio-dia e ele tinha um encontro marcado com 2 amigos, e depois de almoçar ele planejava voltar para conversar novamente com Yongxin. No entanto, ele decidiu se despedir antes de sair, deixando as pessoas ao seu redor com sentimentos variados sobre ele. Algumas garotas ainda o consideravam estranho ou arrogante, outras começavam a respeitar a medicina tradicional chinesa que ele praticava, enquanto algumas reconheciam que ele havia salvo Yushi 2 vezes no mesmo dia. Logo depois a garota começou a despertar e as pessoas que estavam por perto correram para ajudá-la a se vestir, preocupadas com seu bem-estar. Confusa, Yushi perguntou por que é que estava inconsciente, onde exatamente ela estava. Mesmo cercada por apoio, sua mente estava repleta de perguntas e questões. As meninas ao seu redor tentavam entender como que ela estava se sentindo, mas Yushi apenas conseguiu dizer que se sentia estranha. Quando recuperou totalmente a consciência, ela quis saber o que havia rolado, e a última coisa de que se lembrava era de estar na quadra de esportes, mas agora estava em um hospital. Ela perguntou quem havia salvo e que tipo de técnica foi usada para isso, e nesse momento a professora Tong interveio, explicando que a situação havia sido crítica e muito mais do que urgente também. Yushi, ao ouvir que havia sido salva por Yongshu, ficou curiosa e desejou conhecê-lo, porém a diretora informou que ele já havia deixado o lugar e, insistente a jovem, pediu o número de telefone do prota, afirmando que ela queria agradecê-lo pessoalmente, e a diretora, visivelmente desconfortável, respondeu que o celular dela estava no escritório e prometeu enviar o número assim que retornasse. A garota, um tanto quanto decepcionada, aceitou a resposta e agradeceu a diretora, ainda que o pedido não fosse atendido naquele momento. Era sexta-feira e Yushi, ainda se recuperando da sua saúde frágil, decidiu que precisava descansar, e para isso ela pediu ajuda à professora Tong para levá-la para casa. Enquanto isso, a diretora aproveitou o momento para elogiar Miao Ren pelo seu esforço naquele dia, porém a médica experiente e humilde admitiu que o verdadeiro mérito era completamente do prota, ela não fez nada. Apesar da sua própria formação em meio ano de experiência prática desde que se formara, ela percebeu que Xiongyu possui habilidades médicas superiores à dela de uma forma descomunal. A introspecção a levou a concluir que ainda tinha muito a aprender, e enquanto Yushi descansava, Yongxin refletia sobre a sua situação. Ela ficou impressionada com as habilidades do prota e não podia negar que ele era muito mais do que surpreendente. A sua mente voltou às viagens que fazia com seu avô quando mais jovem, onde encontravam pacientes com doenças consideradas incuráveis. Xiongyu, mesmo sem diploma formal, demonstrava um talento que o colocava no mesmo patamar de grandes médicos. Isso a deixou inquieta, pois ele parecia ser uma pessoa difícil de desanimar ou afastar, e determinado, Yongxin começou a pensar em formas de convencê-lo a desistir de persegui-la, desistir de se casar com ela. De volta ao hospital, o diretor, agora mais calmo, estava surpreso com a rápida recuperação de Yushi, e apesar do susto anterior, a garota parecia muito bem. Miao Ren, no entanto, tinha algo importante a compartilhar, e ela marcou um encontro com o diretor em um café para discutir os seus planos. Durante a conversa, revelou que estava pensando em pedir demissão. O seu desejo era ir para o exterior, onde poderia aprimorar as suas habilidades e futuramente voltar ainda mais capacitada para ajudar pacientes como Yushi, já que o protagonista conseguiu e ela não. A decisão parecia definitiva. A diretora, embora respeitasse sua escolha, estava preocupada, e o departamento de medicina interna da escola era um dos mais movimentados, e Miao Ren era uma das médicas mais experientes de toda a equipe. Ele sugeriu que antes de sair ela indicasse um substituto adequado, e nesse momento ela pensou no prota como uma possibilidade e acreditava que com as suas habilidades ele poderia assumir uma posição no hospital escolar, apesar da sua falta de certificação oficial. Enquanto explicava sua ideia, Miao Ren ponderou sobre o impacto que Xiongyu poderia ter em equipe médica e ainda mencionou que o salário inicial no hospital era de 50.000 pilas, um valor atrativo que certamente seria oferecido a ele. Além disso, considerando as suas competências em medicina tradicional chinesa, Xiongyu traria algo único ao hospital, enriquecendo os métodos de tratamento disponíveis. O diretor, ainda relutante, reconheceu a relevância de ter alguém como o nosso querido protagonista, mas sabia que a decisão final dependeria dele aceitar a proposta. Miao Ren reforçou que no fim o propósito do hospital era curar e
de salvar vidas independente do método utilizado. Para ela, o sucesso no tratamento dos pacientes era o que realmente era importante, e observando a paixão de Mia Rain pelo seu trabalho e a sua admiração por Cheong-yu, o diretor começou a considerar seriamente essa sugestão. A médica deixou claro que confiava completamente nas habilidades do prota para contribuir significativamente com a equipe caso ele aceitasse a oportunidade. Ao final da conversa, a diretora percebeu que, embora a ausência da médica fosse uma grande perca, a possibilidade de ter Cheong-yu no hospital representava uma chance de transformação e também a inovação na forma como os pacientes seriam tratados por completo. No departamento de medicina chinesa havia uma expectativa de que, com a expansão planejada, a carga de trabalho iria diminuir para os médicos. Enquanto isso, Yong-Shin estava perdida em pensamentos, e a lembrança do comportamento de Cheong-yu no consultório ainda irritava ela de uma forma profunda, dificultando completamente a sua concentração. Ela sabia que precisava confrontá-lo sobre a possível posição de médico na escola, e Miao Ren, por sua vez, decidiu pedir o número de telefone do prota para convidá-lo diretamente para integrar a equipe. No entanto, percebeu que Yong-Shin provavelmente não tinha esse contato, já que o conhecia apenas superficialmente, apesar das suas famílias serem velhas amigas. De fato, Yong-Shin e o prota haviam se tornado conhecidos pessoalmente apenas naquele dia, e isso tornou claro que o número de Cheong-yu ainda não havia sido compartilhado por ninguém praticamente. Mia Rain, esperançosa, acreditava que ele voltaria para a escola em algum momento, e se caso fosse necessário, ela poderia encontrar com ele em contato diretamente. Enquanto esperava essa oportunidade, ela confiava que mesmo que Cheong-yu recusasse a posição, outras soluções poderiam ser encontradas. Contudo, a questão de quem seria o próximo médico caso Mia Rain partisse continuava sem respostas daí. Yong-Shin estava determinada a entender qual seria o impacto do prota recusar a oferta, e Mia Rain, por sua vez, havia decidido continuar os seus estudos nos Estados Unidos, independentemente da resposta do prota, se era sim ou não. Assim, a responsabilidade de encontrar um substituto adequado recairia sobre a administração da escola. Nada mais justo, né? Enquanto isso, Cheong-yu caminhava pelas ruas da cidade, refletindo sobre sua situação financeira. Ele lembrava que seu avô havia deixado para ele apenas 2.000 yuans, dos quais mais da metade já havia sido gasta em sua viagem de volta para casa e em despesas com comida e água. Apesar das dificuldades, o prota se sentia aliviado por ter conseguido alugar um apartamento, mesmo que em condições precárias. Ao retornar para o lugar, ele notou que o inquilino anterior estava dentro do apartamento, aparentemente fazendo algo sem autorização. Esse comportamento deixou o prota indignado, já que o espaço havia sido alugado para ele, para mais ninguém, e quando confrontado, o inquilino tentou justificar a sua presença, mas Cheong-yu lembrou de que estava há dias sem autorização para permanecer lá. A situação rapidamente acabou se intensificando quando a mulher proprietária apareceu, exigindo o pagamento do aluguel atrasado. Cheong-yu, mantendo a calma, pediu paciência, explicando que estava faminto e havia acabado de comprar uma costeleta de porco para preparar um prato simples. No entanto, a mulher não estava muito disposta a esperar não, e ela enfatizou que o prazo já havia expirado há um mês e que a sua paciência já estava no limite. Se o pagamento não fosse feito naquele dia, ela jogaria todas as coisas do coitado do protagonista para fora do apartamento. O rapaz, com uma expressão tranquila, propôs resolver a situação rapidamente e mencionou que encontraria sua nora rica e conseguiria o dinheiro necessário. Garantiu que até o dia seguinte ele iria transferir o valor devido, incluindo o aluguel de um ano inteirinho, e a mulher, porém, estava desconfiada, achando difícil acreditar na sua história, e ainda ponderou que Cheong-yu tinha sido tratado com muita indulgência ao longo de um mês e que já era hora de resolver essa questão. Apesar da sua desconfiança inicial, a mulher, com os braços cruzados e claramente irritada, ouviu a promessa do prota, e ele afirmou que encontraria com a sua nora e pediria a quantia necessária. Reforçou que se não conseguisse pagar o aluguel no dia seguinte, sairia imediatamente do apartamento, e diante da sua segurança, a proprietária finalmente cedeu. Aliviada, ela aceitou a sua promessa e expressou felicidade com a possibilidade de resolverem a situação sem mais problemas. Ela queria perguntar a Ni o que ele achava dela preparar o almoço, no entanto, decidiu dizer que cozinharia qualquer coisa que ele preferisse, mas ainda avisou que não tinha dinheiro suficiente e não prepararia algo mais elaborado. Na verdade, ela imaginava que ele só queria que ela comprasse alguns legumes, e ao entrar no quarto do rapaz, ele começou a questionar se a filha dela iria visitá-la e se jantaria com eles, mas logo foi informado que ela havia saído para passear com os amigos da escola e por isso não estaria em casa nem para o jantar. Ele pensou que a menina não poderia comer com eles naquela noite, mas lembrou que ele precisava encontrar duas famílias que o aguardavam há semanas e decidiu que poderia cozinhar primeiro e depois resolver essa outra questão. Enquanto pensava nisso, algo inesperado aconteceu. A filha acabou aparecendo, perguntando à mãe por que estava carregando legumes para cima, como se tivesse pedido a Ni para cozinhá-los. Ela comentou que o rapaz não tinha dinheiro e que ele mesmo havia comprado os vegetais para preparar o alimento. Querendo entender a situação, Ni perguntou à menina sobre um encontro com os colegas e ela respondeu com um suspiro que uma das amigas estava passando mal e o encontro simplesmente fora cancelado. Chateado com a situação, ela disse que nem sabia que ele não estaria em casa e que naquele caso planejava pedir secretamente ao irmão de Ni para preparar algo especial. A mãe, por sua vez, ficou tentando justificar que tinha realmente comprado os ingredientes para o almoço dele. Rapidamente, Ni
desceu as escadas, dizendo à menina que estava faminto e que a mãe dela foi muito generosa ao trazer, além de vegetais, um pouco de carne também. Aproveitou para comentar que ela não precisaria pagar o aluguel do mês, já que ele faria um banquete em agradecimento, e agradeceu de uma forma calorosa, mas a mãe desconfiou que o rapaz estava tirando vantagem da situação ao usar a comida como desculpa para dispensar o pagamento do aluguel. Nee, tentando aliviar o clima, comentou que no dia seguinte poderia encontrar facilmente uma namorada rica que lhe emprestasse uma graninha para pagar o aluguel, mas a mãe sabia que isso era apenas uma desculpa mais do que esfarrapada. Mesmo assim, a menina concordou e pediu ao irmão que fosse à casa deles à noite para ajudar no preparo do jantar e comerem juntos. Durante a conversa, Nee percebeu como Yanzi estava especialmente bonita naquele dia, mas isso deixou a mãe completamente desconfortável. A mulher ficou irritada com a atitude dele, considerando ousada demais, e pensou até em expulsá-lo dali, mas ele, percebendo o desconforto, tratou de se explicar. Disse que só estava elogiando Yanzi, que era linda, mas que ele mesmo era um azarado sem emprego e sem muitas oportunidades, sabe? Nada caía no colo dele. A mãe, no entanto, continuou firme e a filha imediatamente interveio, dizendo que a mãe não deveria falar daquele jeito e caso insistisse, ela ignoraria a mãe dali em diante. Surpresa, a mulher quis saber mais sobre a amiga da filha que estava com problemas de saúde e descobriu que era Yushi, que tinha passado por complicações daquele dia. Preocupada, a mãe sugeriu que a filha fosse visitá-la, já que eram boas amigas, e até ofereceu dinheiro para que ela pudesse comprar algo para levar. Porém, a menina se recusou, dizendo que não achava necessário, o que deixou a mãe confusa sobre a repentina mudança de humor na filha. Enquanto isso, Nee continuava sem entender a razão para a menina parecer tão irritada, mas queria resolver o mal-entendido. O relacionamento entre Yushi e Yanzi parecia estar indo bem, mas Yanzi afirmou que não pretendia visitar Yushi. Explicou que a sua mãe estava errada em sugerir isso, pois a família de Yushi era muito diferente da dela, e comentou que só tinha ido à casa da garota uma vez e achou a mãe dela extremamente arrogante, o que a deixou sem vontade de vê-la de novo. Enquanto isso, o Prota estava parado em um ponto de ônibus refletindo sobre os próximos passos. Ele sabia que havia um restaurante lá nas proximidades e precisaria pegar um ônibus para chegar até lá. Felizmente, sua memória fotográfica o ajudava a lembrar de todas as rotas de ônibus da cidade, e ele recitava baixinho enquanto contava os minutos para a chegada do transporte. Assim que o cronômetro mental chegou ao fim, o ônibus apareceu pontualmente. No entanto, algo inesperado acabou por acontecer. Um carro freou bruscamente e parecia que o motorista havia reconhecido alguém. Dentro do carro, uma menina pediu ao pai que parasse o veículo, pois tinha visto alguém muito familiar embarcar no ônibus. Era o seu Salvador, que havia acabado de entrar no transporte público, e ansiosa, a menina insistiu para que o pai seguisse o ônibus, mas ele parecia confuso sem entender por que aquilo era tão importante. Mesmo assim, ela garantiu que explicaria depois e implorou para que ele simplesmente fosse atrás do veículo. Enquanto isso, o Prota viajava no transporte público e pensava consigo mesmo como aquele dia estava maravilhoso. Além disso, ele se distraiu admirando algumas garotas bonitas que estavam no ônibus, porém, algo deixou em alerta. Próximo à menina, havia um homem com uma aparência suspeita, agindo de uma forma incompreensível. A sua expressão era perturbadora demais, como um baba escorrendo e um olhar completamente desvairado. Ele parecia estar fixado na garota sentada perto dele, mas não notava nada, e ela estava totalmente imersa no que via no celular. A garota, que mais tarde descobriu se chamar Yeonjun, estava tão concentrada no seu celular que ela nem percebeu o perigo que estava ao seu redor. O Prota, Nee, por sua vez, percebeu a gravidade da situação e começou a pensar em uma forma de alertá-la. Ele adicionou como amiga em uma rede social e enviou uma mensagem urgente avisando ela sobre o homem suspeito que estava bem atrás da coitada. Na mensagem, ele pediu para ela que mantivesse a calma e olhasse para a frente, mencionando que havia um senhor de pé por perto, sugerindo que ela oferecesse o lugar a ele como uma desculpa para se afastar do pervertido. Yeonjun, surpresa com a mensagem de um estranho, hesitou por um momento, mas decidiu seguir o conselho. Ela se levantou e convidou o senhor a se sentar em seu lugar, o que ele aceitou com muita gratidão. A rápida ação dela conseguiu evitar um conflito e o homem suspeito perdeu interesse, deixando de ser uma ameaça. Em resposta, Yeonjun enviou uma mensagem de agradecimento ao rapaz, o elogiando por ter notado a situação e agido a tempo, e o Prota, por sua vez, ficou satisfeito com o agradecimento, mas a menina ainda estava curiosa para saber quem era o seu salvador. Esse Prota salva todo mundo, hein? Ela tentou descobrir onde ele estava, mas ele apenas disse que ainda estava no ônibus, desafiando ela a adivinhar a sua localização. Fazendo um joguinho ali, né? Yeonjun olhou ao redor com atenção, mas infelizmente não conseguiu identificá-la, e desapontada, ela escreveu que havia muitas pessoas no ônibus com telefones, o que tornava praticamente impossível encontrá-lo. Por fim, ela decidiu se apresentar e revelou que o seu nome era Sun Yeonjun. Em troca, ele também se apresentou dizendo que o seu nome era Jonghyun Nee. A menina ficou muito feliz por conhecer alguém tão gentil, e enquanto o Prota se sentia satisfeito por ter ajudado e conhecido uma pessoa tão especial, Jonghyun mostrou-se realmente muito gentil, completamente diferente do pervertido que estava no ônibus. E enquanto observava a situação, o Prota respondeu a mensagem da garota dizendo que não precisava de agradecimentos, pois qualquer homem decente e com dignidade faria o mesmo. Ainda assim, ele não tirava os olhos do homem suspeito e em um momento zombou dele discretamente, mostrando sua desaprovação. O pervertido, ao perceber claramente, não gostou e demonstrou sua insatisfação com seu olhar. Apenas com o olhar. De repente, um tumulto começou no ônibus. Um jovem gritou com o senhor idoso, acusando ele de não prestar atenção e ter pisado
pisado nos seus sapatos. O velho, por sua vez, rebateu dizendo que o rapaz estava errado, pois os seus pés estavam juntos à frente e ele não poderia ter pisado nos sapatos de ninguém de jeito nenhum. O jovem, no entanto, continuou a discutir, insistindo que o idoso havia pisado nele e o aposentado, visivelmente abalado, reclamava de dores de cabeça. Mas o agressor não parecia se importar e o agarrou com força, deixando o senhor ainda mais assustado. Imediatamente, os outros passageiros começaram a gritar contra o agressor, pedindo que ele não intimidasse o idoso, e enquanto isso, Sun Yeong-jun, que já estava próximo, filmava tudo com seu telefone e publicava nas redes sociais. O agressor, no entanto, parecia indiferente às reações e em um ato cruel ele bateu no rosto do velho com tanta força que a sua dentadura foi lançada ao longe. A cena era inacreditável para Yeong-jun, que nunca havia presenciado algo tão violento. O idoso começou a cair em direção a ela, mas antes que o pior acontecesse, alguém atrás da garota segurou pela mão e alcançou o velho para ampará-lo. Para sua surpresa, o salvador era ninguém menos ninguém mais do que o Prota, e ele rapidamente ajudou o senhor a se dirigindo a Yeong-jun pelo nome, perguntando se ela estava bem. A garota ficou corada de vergonha e um pouco confusa, respondendo que ela estava bem sim. Por um momento ela não entendeu como ele sabia o seu nome, mas logo percebeu que era o mesmo rapaz com quem tinha trocado mensagens anteriormente. Enquanto isso, o Prota, determinado a enfrentar o agressor, se aproximou dele, declarando que ele não sairia impune pelo que havia feito com o pobre do velhinho. O agressor tentou intimidá-lo, gritando que aquilo não era problema dele, ameaçando a reagir caso ele não recuasse. No entanto, o nosso Prota, sem medo de nada, respondeu que não toleraria esse tipo de comportamento, e com um movimento rápido ele usou uma técnica antiga que imobilizou o dedo do agressor, causando-lhe até uma dor insuportável. O homem começou a gritar, incapaz de mover o dedo, enquanto o Prota declarava que ele só poderia se redimir encontrando a família do idoso e assumindo a responsabilidade pelo que ele havia feito. Enquanto isso, Yeong-jun estava prestando os primeiros socorros ao senhor e descobriu que ele sofria de epilepsia. A violência do agressor havia desencadeado a condição e o Prota sugeriu que ele poderia ajudar o idoso, mas em troca exigiu 50 milhões de yuans, dizendo que isso seria justo dada a gravidade da situação. O agressor, enfurecido, começou a gritar que fazia parte de uma organização criminosa, Dragon, uma poderosa organização, e ameaçou se vingar. Contudo, o Prota não deu a mínima para essas ameaças do cara, e o valentão, tentando manter a postura, comentou gritando, mencionando a importância da sua organização, mas o Prota ainda permaneceu firme, enfrentando ele com toda a pompa e coragem. Em um movimento decisivo, ele acertou o homem com toda sua força, e nesse momento a polícia chegou, prendeu o agressor e o levou sob custódia pelo que havia feito no ônibus. Apesar disso, o idoso ele estava inconsciente e o Prota sabia que ele precisava agir rápido para ajudá-lo. O Prota sugeriu usar uma técnica tradicional de acupuntura envolvendo 5 agulhas de prata também para estimular os pontos específicos e trazer o velho de volta à consciência. Yeong-jun, curiosa, quis saber se aquilo realmente poderia funcionar e se seria capaz de curar o senhor. O Prota explicou que a técnica não curaria sua condição de saúde, mas poderia estabilizá-la e recuperar a sua clareza mental temporariamente, pelo menos. Surpresa com o conhecimento dele, Yeong-jun ficou atento enquanto ele se preparava para aplicar o método. O Prota sugeriu um acordo divertido para a garota. Se ele conseguisse fazer o idoso se recuperar com a acupuntura, ela teria que convidá-lo para jantar. Caso contrário, seria ele quem a convidaria e pagaria tudo. A garota se sentiu um pouco ludibriada, percebendo que de um jeito ou de outro eles acabariam comendo junto, e mesmo assim ela concordou, curiosa para ver se ele realmente conseguiria ajudar o senhor com essa técnica que parecia tão simples e, bom, mística, né? Enquanto o Prota começava o procedimento, Yeong-jun pensava que se ele fosse tão habilidoso assim, por que é que não trabalharia em um hospital universitário ou algo parecido? Afinal, parecia algo quase inacreditável que ele pudesse resolver um problema tão grave com apenas algumas agulhas de prata. Contudo, algum tempo depois, o idoso começou assim a recobrar a consciência, provando que a técnica do Prota havia funcionado. Com o velho já estável, os dois decidiram cumprir o acordo e foram a um restaurante. Enquanto caminhavam para esse lugar, algumas pessoas observavam os dois e ficavam curiosas, imaginando se eles eram um casal ou não. Um estudante resgatado pelo Prota começou a pensar que eles estavam namorando, já que eles pareciam bem próximos. Porém, ele não entendia porque o Prota estava sozinho com Yeong-jun, enquanto eles tinham outras pessoas por perto. O pai também ficou intrigado, questionando mentalmente se a filha estava seguindo um colega de classe ou se havia algo mais. No entanto, decidiu que não era hora de tirar as conclusões de uma forma precipitada, sabe? San Juan Yeong-jun, que trabalhava como enfermeira em um hospital, tinha um bom relacionamento com as pessoas, mas ela não esperava que a sua proximidade com o Prota pudesse lhe causar tanta confusão. O homem que a observava, ainda desconfiado, pensou que se o Prota fosse mesmo namorado de Yeong-jun, ele deveria dar uma lição nele, pois achava um absurdo se atrever a sair com ela daquela forma. Porém, como ele também tinha um compromisso com Jarlin, decidiu simplesmente deixar a situação de lado. Jarlin, um dos médicos mais renomados de toda a China, era conhecido pelas suas habilidades e o pai de Yeong-jun o havia contratado para examinar a garota. Ele confiava que Jarlin seria capaz de resolver qualquer problema de saúde dela, e enquanto isso, Yeong-jun e o Prota chegaram ao restaurante. Mas o nosso herói parecia um pouco nervoso, pensando que talvez devessem ter escolhido um lugar mais sofisticado para a ocasião. Ele ainda não tinha contado tudo para Yeong-jun e isso deixava um pouco desconfortável, e quando os parentes do Prota, ao encontrarem no restaurante,
restaurante, começaram a tratar Yeonjun como se ela já fosse até parte da família, referindo-se a ela como Nora, e isso deixou a garota bastante sem graça, causando um climão ali, especialmente porque ela e o Prota acabaram de se conhecer, rapaziada. Tentando aliviar o clima, Yeonjun explicou que era uma enfermeira em uma escola, o que surpreendeu os parentes do Prota, e durante a conversa, dois deles, apelidados de Urso e Mei, se apresentaram explicando que esses apelidos vinham das suas características únicas. Os nomes fizeram Yeonjun rir muito, pois os dois realmente pareciam combinar com os apelidos. O Urso explicou que ganhava bastante dinheiro levantando todos os dias antes das 3 da manhã para trabalhar, enquanto Mei trabalhava com churrasco e também fazia longas horas de jornada de trabalho, acreditando que trabalhava ainda mais que o outro. A briga entre os dois sobre quem era mais esforçado continuava, e o Prota pediu a Yeonjun para não se preocupar com isso, dizendo que eles competiam assim há mais de 10 anos. O Prota assegurou que a disputa entre os dois não mudaria tão cedo e pediu que ela apenas escolhesse o que quisesse comer, e enquanto isso Mei e o Urso continuaram brigando, dizendo que convidariam seus amigos para se juntarem ao almoço e pagariam pela comida. E a animação era tanto que começaram a planejar um novo encontro já no dia seguinte. Yeonjun, ainda rindo da confusão, comentou que não se importaria de vê-lo de novo. Na hora do almoço, os amigos do Prota começaram a comentar de novo sobre Yeonjun, insinuando que ela poderia ser mais do que uma amiga. O Prota logo tratou de desmentir isso, explicando ao Mei e ao Urso que ele havia acabado de conhecer a garota e que eles eram apenas conhecidos e amigos. Pediu que não falassem bobagens, pois não fazia sentido criar essas histórias e fanfics, e apesar disso ele já tinha uma boa impressão de Yeonjun, percebendo que ela era uma garota incrível e adorável, que todo mundo gostava. Ele brincou consigo mesmo, comparando a situação a lançar uma vara de pescar para pegar um peixe grande, e ainda que ele fosse bonito, sabia que o contraste entre as suas personalidades e aparência era enorme. Pouco tempo depois, Yeonjun comentou que precisava voltar para o trampo, se despediu dizendo que em uma próxima oportunidade convidaria o Prota para almoçar. Quando ela saiu, todos os amigos do nosso herói ficaram observando a sua figura ao se afastarem, incapazes de desviar os olhos, e a beleza da garota parecia ter deixado todo mundo popotizado. Os amigos do Prota comentaram sobre a universidade onde a garota estudava, afirmando que ela era famosa por reunir muitas garotas bonitas, né, suas amiguinhas. Eles mencionaram que a instituição era bem rigorosa e que a maioria das pessoas nem sequer conseguiam entrar. O Prota então sugeriu que fossem até lá e os seus amigos aceitaram a ideia de uma maneira imediata. Eles estavam animados com a possibilidade de conhecer outras garotas maravilhosas como aquela. Chegando à universidade, Mei foi o primeiro a perceber que o lugar parecia estar repleto de jovens lindas. Parecia o paraíso. O Urso concordou, impressionado com a quantidade de belezas ao redor e cada uma das mais deslumbrantes que a outra. Ambos ficaram encantados, afirmando que nunca haviam visto tantas garotas lindas reunidas no mesmo ambiente. Enquanto o Prota se preparava para encontrar Yeonjun, os seus amigos aproveitaram a oportunidade para se aventurar, aproximando-se de outras garotas da universidade para tentar conhecê-las melhor. Apesar da sua empolgação, o Prota sabia que ainda tinha assuntos importantíssimos para tratar, mais importante do que ficar correndo atrás de garota, né, Prota? De repente, alguém deu um leve tapinha no ombro do nosso herói, e era a professora Tong, que o agradeceu por ter ajudado Yushi naquela manhã. A professora explicou que se não fosse pela intervenção do Prota, Yushi poderia não ter nem sobrevivido, e ela enfatizou o quão sortudo foi o fato do Prota estar por perto no momento certo. Tong então pediu que Ni ficasse um pouco mais, pois queria convidá-lo para almoçar como uma forma de gratidão. Para facilitar o contato, Tong sugeriu que eles trocassem números de telefone e o Prota concordou, passando seu número para a professora. Após a conversa, o nosso herói começou a sair, mas antes pediu que a professora transmitisse os seus melhores votos e desejou a boa sorte a ele. Enquanto se afastava, percebeu que a professora começava a enviar mensagens aparentemente relacionadas a Yushi. De fato, ela passou o número de telefone do Prota para a garota, que imediatamente pediu ao pai que ajudasse a localizar o rapaz, e para ele isso não seria um problema. Após perguntar o nome completo do Prota, ele conseguiu fornecer todas as informações necessárias para que a sua filhota o encontrasse. Os acontecimentos agora estavam lá no escritório do diretor, onde o nosso herói estava lá e ouviu uma conversa sobre os planos de casamento. Alguém mencionou a possibilidade de Yeonjun se casar com um homem que ela nunca havia conhecido, e o diretor perguntou se ela realmente aceitaria uma situação dessas, enfatizando que seria impossível forçar um casamento. A jovem respondeu categoricamente que se a pressionassem, ela preferiria ir para o exterior e nunca mais voltar do que se casar com alguém que ela não queria. É mais justo, né, rapaziada? O Prota observava a conversa e ouvia, percebendo que nas entrelinhas Yeonjun já havia tomado sua decisão, e ele pensou consigo mesmo que mesmo que ficasse na universidade como médico, a relação entre eles ainda era muito recente. Se algum sentimento florescesse entre eles, seria algo natural. Teria que ser algo natural, sem necessidade de pressão ou interferência externa. E ele sabia que com o tempo tudo poderia se resolver por conta própria. Enquanto refletia sobre o que fazer, Yin percebeu que precisava tomar cuidado, e mesmo ter licença para atuar como médico em hospitais ou abrir a sua própria clínica, ele ainda poderia trabalhar como médico escolar. Era uma saída possível e viável, mas ele sabia que não podia dar margem para erros. O diretor não tolerava problemas, e se algo desse errado, ninguém estaria lá para defendê-lo. Mesmo assim, o salário da posição era decente, com um pequeno bônus adicional no departamento, e não era nada extraordinário, porém poderia
realmente funcionar. O Prota ficou contente com a proposta e aceitou animado, mesmo sabendo que o salário não era tão alto, e antes de responder formalmente, ele quis garantir que estava sendo sinceramente desejado para o cargo. Ele então pediu um adiantamento de 300 pilas, justificando que ele precisava pagar o aluguel do mês. Com compensação, ainda brincou sugerindo uma massagem, mas logo se arrependeu, levando um tapa na cara pela sua ousadia. E apesar da gafe, ele conseguiu o adiantamento que era essencial naquele momento, ou ele iria dormir na rua. De repente um grito ecoou à distância pedindo ajuda, e era estranho ouvir isso em um dormitório tão grande. O Prota identificou que a voz parecia feminina, e embora estivesse muito fraca, ele não pensou duas vezes, pois alguém poderia estar em perigo. Ao correr para ajudar, foi interceptado por um segurança que quis saber para onde é que ele estava indo com tanta pressa. Sem tempo para explicações, o nosso herói pediu que chamasse uma ambulância e seguiu direto para o dormitório feminino. Ao entrar no quarto indicado, ele encontrou uma garota desacordada e imediatamente ordenou que ninguém tocasse nela, pois a situação era muito grave. Para seu alívio, todos os órgãos da garota pareciam estar funcionando, exceto o seu coração. Sem hesitar, o Prota começou a agir aplicando técnicas que ele conhecia, e logo o segurança apareceu, surpreso com a agilidade do garoto, especialmente por ele ter invadido um dormitório exclusivo para meninas. E irritado, ele começou a questionar o que é que o Prota estava fazendo ali.